Olá, bem-vindos a Ellen Amores e hoje, como vos havia dito, o nosso convidado é um convidado de peso, vem de longe para nos ensinar como é que é possível, através da leitura do corpo, saber quem somos, o que fomos e o que sentimos. Fábio Peloso hoje veio fazer-nos companhia. Olá, Fábio, bom dia. Tudo bem? Obrigada por teres vindo. Bem. Vou-te convidar a tocar o sino porque és uma visita e a visita toca assim, toca à vontade. Tá na hora. É isso. E é de facto uma honra para mim recebê-lo. O trabalho que tu fazes é muito diferente do que nós estamos acostumados. E eu, como os nomes são muito difíceis, eu vou pedir-te que tu expliques lá para casa o que é que tu fazes realmente. Ou seja, Mas como é que é o nome? O que você guardou do nome? eu guardei fisiognomonia. É isso? É isso. Acertei, que bom. Fisiognomonia. A primeira vez que eu vi isso, eu estava dentro do ônibus. Legal. A pessoa sentou do meu lado, começou a falar para mim como é que eu era. Eu olhei para ela e falei, mas o que é? Né? Você escuta vozes, né? É pai de santo, tá baixando alguma coisa. De onde você tirou tudo isso? Ele falou, não, isso é um estudo. Você fala fisiognomonia. Eu fui o quê? Não sabia. Ele fisiognomonia. Eu falei, mas o que é? Estudo de fisiologia dos gnomos? Foi o que nós brincámos também, nós também brincámos com isso. Estudo de fisiologia dos gnomos. Ele falou, não, é um estudo grego, antigo. Tá? E aí me explicou como é que era. E aí eu fui pesquisar, porque eu achei super interessante. Imagina, alguém que nunca te viu, ele olha para você e ele sabe como você funciona. Né? Isso é extraordinário. Então, eu fui estudar isso, né? Isso começou no milênio passado. Sim, porque já Você vê fazes como isso. eu tô bem conservadinho até. Tu já fazes isso há muitos anos, conta-nos isso. Pelo menos 30. Pelo menos 30. Pelo menos 30. Imaginem Então, o que é conviver com esta pessoa. Uma pessoa até tem medo, porque ele olha para nós e faz um raio-x. a minha esposa gosta. Não duvido, não duvido, não duvido. A gente sabe onde pegar direitinho. Tá lá. Tem as suas vantagens, não é? Muitas, né? Pá, muito bom. Conta-me o que é para ti fazer esse trabalho e o que é que te encantou realmente nessa tarefa? O que me encantou é que assim, eu posso olhar no espelho e entender aquela pessoa que está lá na frente. Porque todos nós, quando olhamos no espelho, é engraçado isso, mas a gente procura defeito. É A verdade. gente não enxerga qualidade. É verdade. A gente não enxerga qualidade. Esse negócio de não enxergar qualidade é complicado. Porque a gente não precisa de um terceiro para nos depreciar. Nós somos os Nós próprios, mesmos né? Autocríticos. acabamos com a gente. A gente não É precisa de mais verdade, ninguém. é verdade. Né? E quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a enxergar em mim coisas que eu entendia que eram potenciais e coisas que eram dificuldades. Ok. Então eu sempre fui muito tímido, não parece, né? Mas eu sempre fui muito tímido. Quando eu entendi isso, eu estava fazendo faculdade na época, lá no Brasil, e eu fui trabalhar como professor substituto dentro de uma sala de aula. Uma pessoa que não tinha coragem nenhuma em se expor, Ai, que né? giro. E aí eu parei para pensar, eu falei, mas o que eu posso fazer? Se essa é a minha natureza, e somos seres humanos, e como seres humanos a gente consegue fazer qualquer coisa, porque se alguém conseguiu fazer a lâmpada, o sino, É você verdade, também é pode. verdade. É só você estudar um pouquinho e entender o processo, você vai lá e faz. Você não tem nada diferente de quem criou tudo isso. Pois, é verdade. É verdade. E aí eu fui exatamente atrás disso. Então, bom, se eu sou tímido, eu tenho que trabalhar a timidez. O que eu faço para trabalhar a timidez? Eu tenho que me expor. Naquela época, né, no milênio passado, não tinha internet, não tinha nada. Era um mundo diferente, não é? Porque você tem internet, é fácil me expor aqui, me expor ali, né? Porque eu não tenho interação com ninguém. Pois. Então a gente pode falar qualquer coisa aqui, somos só Somos nós só dois nós. aqui, Sim. né? E não tem essa interação.
Então, por trás da câmera é fácil. Eu quero ver você pegar 50 alunos ali Sim. que estão gritando e achando ruim, porque você está lá numa aula que o professor faltou, então era para ser aula vaga, né? E lá no Brasil, antigamente, bem antigamente, milênio passado, aula vaga. Estamos a falar há 30 anos, não é? Por aí, mais. Ainda era no milênio Mais. passado, Ainda 30 era- anos, né? É, a gente saía da sala de aula e ia brincar, ia jogar bola. Sim. E aí, de repente, pararam de jogar bola para colocar um cara que nem sabe o que veio fazer ali. Então, para você dominar todo mundo, isso foi complicado. Para mim foi difícil. Só que a primeira, a segunda, a terceira, na quarta vez já estava tudo em ordem. As borboletas ainda continuam no Pessoa estômago. fica sempre Eu vim para ansiosa, cá, a não é? borboleta ainda estava aqui no estômago. Mas a gente trabalha isso de um jeito diferente porque você acostuma. Né? Agora, isso começou a se desenvolver mais quando, bom, eu fui estudar neurociência, eu fui estudar psicanálise, eu fui estudar Reich, eu fui estudar várias outras coisas para entender por que teu corpo tem esse formato, né? Então, o que aconteceu, né? Por quê? Porque é uma coisa que vem muito na minha cabeça. Por quê? Né? Eu sou assim e você é assim e ele que está ali atrás escondido Sim. que não fala nada Mas está tem um lá. jeito diferente. É verdade. Ele é aquela entidade que ninguém enxerga, Isso. mas ele está ali. Mas está ali. Né? E sem ele não havia, não E sem havia ele como. nada Não disso havia como. funciona. Nada, não havia como. Então, eu fui estudar tudo isso e a conclusão que eu cheguei é a seguinte. Né? Até Freud falava de mecanismos de defesa do teu inconsciente. Né? O teu corpo ele se desenvolve por conta daquilo que você sente que é necessário para sobreviver no ambiente que você está. Mas não é o que você sente consciente, é o que o teu inconsciente sente. Exato. Então, é difícil você pegar um trabalhador da construção civil, por exemplo, Sim. gordinho que nem eu. Né? Exato. Percebo o que tu dizes. Porque o trabalho dele é diferente do que eu faço. Sim, ele tem que fisicamente ter outra capacidade, outras skills, sim, aptidões, outra aptidão. né? Sim. O gordinho que nem eu tô aqui, ele... Adoro. Não, mas tá falando de necessidade de proteção, tá falando de necessidade de carinho, tá falando de outras funções, de outras coisas. Isso é tão bonito. Eu tive o prazer de fazer formação contigo e foi muito gratificante. Gostava que partilhasses connosco, para as pessoas terem uma ideia, de algumas coisas como essa que estavas a descrever a teu respeito por seres gordinho. Quando falas da gordura, falas como uma defesa. Gostava que explicasse um bocadinho mais sobre isso. Isso e outras coisas, que a curiosidade é muita. Vamos pensar na pele, né? A pele, ela tá aqui, ela aguenta 9 quilos a cada 2,5 cm quadrado. Tá? As coisas que este senhor sabe. Por que ela aguenta isso? É o peso da atmosfera, né? A gravidade. É o que você tem que suportar na natureza. Ok? Agora imagina que o teu organismo, por conta de tudo que você passou até os 5, 6 anos de idade, e isso o Freud explica, se vocês quiserem vão estudar um pouquinho. E tu és né? totalmente freudiano, já percebi. Eu também gosto muito. Por enquanto sim, mas eu não sou só freudiano, não. Tem muito do Reich também. Ok, tu usas muito exemplo. Eu por acaso sou fã, mas que o Reich estudou com Freud, né? Pois, lá está. Estamos né? a falar um bocadinho da mesma base, coisa. sim. E o que acontece é que, dependendo do que você passou nessa primeira fase da infância, é como o seu organismo entendeu que ele vai sobreviver no ambiente. Por isso é que a primeira infância é tão importante, não é? É tão importante. Então, tudo depende de como teus pais te trataram e mais importante, de como você recebeu o tratamento deles. Porque eles podem ter sido excepcionais, e tem muitos pais que são excepcionais, sim, sem dúvida. que fazem de tudo para o filho. Você não vai conhecer nenhum filho que não tenha um trauma. É verdade. Porque é a forma como nós entendemos o que nos acontece. Por mais que eu te dê tudo, você sempre vai querer mais.
E é isso que faz o ser humano se desenvolver, né? Ele está sempre procurando dúvida, mais, sempre sem dúvida. procurando alguma coisa diferente, sempre procurando evoluir, né? É por isso que temos casa, que tem aqui a poltrona confortável. Por quê? Porque uma hora ele sentou no chão, na hora que ele sentou no chão vem a formiguinha e Ficou deu, na bunda? né? Aí eu não quero mais sentar no chão. E aí ele criou a cadeirinha, a formiguinha continuava subindo na cadeirinha, então ele criou um piso, criou uma parede para afastar a formiguinha, hipoteticamente falando. Né? Claro, não, mas ajuda tem a entender, ver, ajuda a entender. né? Sim. Porque ele foi se refugiar primeiro nas cavernas. É E verdade. a caverna escura, fogo, vamos acender a luz, né? Tem tudo isso, tem toda essa história de evolução. E é isso que faz com que nós sejamos idênticos e diferentes ao mesmo tempo. Porque as tuas necessidades são diferentes das minhas. Por mais que sejamos humanos Iguais, iguais, né? Tudo bem, uns vão falar, ela é mulher, né? A necessidade da mulher é bem diferente da do homem. Sim, É verdade. Sim, é verdade, sim. Né? Mas se fôssemos duas mulheres, ainda as necessidades ainda seriam Seriam diferentes. sim. Né? Ou se fôssemos dois homens, seriam bem menos necessidades, você concorda comigo? Até engasgou. O vosso cérebro também é mais pequenino, estou a brincar. Não, mas é verdade. Sim, é verdade, claro. Se bem que não é verdade não, o cérebro da mulher é menor do que o homem. É menor, É. tem mais subdivisões, não é? Tem mais Olha, gavetas. Você que está falando. Não, eu acho que pelos estudos Mas o da morfologicamente mulher... são diferentes, sim. Não, morfologicamente São sim, diferentes. o da mulher se desenvolve mais rápido que o do homem. Exato. Mas olha que bonito. A gente nasce para continuar evoluindo, porque o cérebro da gente só vai ficar pronto da mulher com 22, 23 anos e do homem com 24, 25 anos. Né? Ele alcança o desenvolvimento total. Não quer dizer que a pessoa ficou inteligente ou menos inteligente. Sim, Né? Aí depende sim. do que ela passou. Depende do seu ambiente também. Lá Mas está. é isso, É o que estavas a mas dizer. é isso que faz o corpo da gente se desenvolver. Então, coisa simples, né? Você pega uma pessoa, por exemplo, com dor na coluna, na lombar, Ok. né? E a lombar, ela tá na tua cintura aqui, no teu quadril. Então você mexe de um lado para o outro, ok. Você pode prestar atenção que tua lombar vai doer quando você não quiser fazer alguma coisa, quando você se sentir ameaçado em ter que fazer alguma coisa. Você se sentiu ameaçado porque você vai ter que mudar a tua rota, mudar o teu caminho, a lombar dói. E aí você se trava, fica indisposto, não consegue fazer aquilo, alguém tem que dar conta, e aí você sai, magicamente. Isso é extraordinário. Então, quando a gente estuda a psicossomática, e aí tem, né, são estudos mais recentes, Sim. quando a gente estuda psicossomática, a gente vai estudar a somatização da parte da psicologia, ou das suas angústias no corpo. Isso. É disso que se trata. E o teu corpo é isso. Ele é todo psicossomático. Ele somatiza tudo que o ambiente precisa para que você sobreviva. E é engraçado porque existem imensos estudos. Tenho um livro que mandei vir da Faculdade de Coimbra, de um trabalho feito muito profundo sobre o processo da somatização, em que é muito gira o tão dúbio que a ciência atual fala sobre a somatização, porque, como eles dizem, não há obviamente o que provar, como provar, ou seja, se não dessa forma mesmo, que há um processo interno, inconsciente, que faz essa ação e essa transformação e tudo aquilo que nós vamos tendo no nosso corpo. Se lá está a dor lombar ou uma tendinite, por exemplo, as tendinites, os processos inflamatórios estão muito ligados a esta coisa da tua angústia. Da angústia. Então, é por isso que no curso eu ainda comentei que vocês são mais bem resolvidos, vocês portugueses são mais bem resolvidos do que nós brasileiros. Olha o tamanho da capa de proteção, né? Eu estava falando da gordura. Você tem aquele peso, e aí você passou por uma infância onde teu pai te bateu, tua mãe te bateu, você apanhou na escola, enfim, né? Como é que você sentiu aquilo? Bom, na fase adulta eu preciso de proteção. Então vem aquela casca, né? Vem
a armadura, o teu corpo cria armadura para que ninguém te invada. Sim, muitas vezes nós ligamos esta coisa do ser mais gordinho ou ser mais magro a questões mentais propriamente conscientes, do comer bem ou não fazer exercício, e nunca unimos àquilo que está lá mesmo dentro e que proporcionou esse formato de corpo e essa necessidade. Sim, sim. Então, é exatamente o que eu estava falando. A hora que eu olho para vocês, eu entendo que lá na infância de vocês foi ensinado toda a angústia que eu tenho eu ponho para fora. Eu gostei ou não gostei, eu vou falar. Se a pessoa que está ouvindo vai gostar ou não gostar, ela também vai te responder. Tu sentes diferença entre Portugal e Brasil? Muito. Né? Inclusive ontem eu saí com a Patrícia, a gente foi numa loja e tinha lá a vendedora da loja falando, não adianta tirar do saco, o preço do produto são 10 euros. O preço é 10 euros e acabou. Tirou do saco, não tirou do saco, tá lá, não tá lá, não interessa. 10 euros e acabou. Não tá usado, não tá nada. 10 euros. Porque não tá no saco, não tá no. Né? E as duas discutindo. E tá todo mundo em volta, ninguém tá nem aí, tá tudo certo, tá tudo bem. Se é lá no Brasil, já tem gente brigando, já estão se dando nos tapas, já chamaram a gerência, já, né, aquela bagunça toda. Então, a gente vê que vocês colocam a angústia para fora de maneira diferente e ninguém leva o problema para casa. Mas mesmo assim, o português é um povo. É o povo do fado, não é? É o povo muito angustiado. Eu noto, eu trabalho com pessoas, dou aulas e cuido de pessoas e noto, estou a trabalhar com uma geração acima dos 60 anos, maioritariamente, e noto, e ontem tive uma ação com uma pessoa que tem tendinite no braço, problemas graves nos joelhos, coisas mesmo sérias, e já diz repetidamente, muitas infiltrações, muitos anos, estamos a falar de uma pessoa já com mais de 60 anos, e eu, a dada altura, decidi ter uma conversa com ela, em vez de fazer o teste físico, decidi conversar com ela sobre as suas angústias. Perfeito. E ela desabafou comigo de tal forma que eu lembro-me do momento em que ela começou, por exemplificar, da tendinite, que não conseguia vir mais do que aqui. E eu fiz, depois de eu ouvir e dela desabafar, fui-la criar uma espécie de elo com ela mesma, com afirmações positivas. Não, tu vais conseguir, tu amas o teu corpo e tu vais conseguir. Porque o teu passado já foi, porque ela falava da família. E quando chegámos ao final, ela já punha a mão aqui, já fazia... Nós somos um povo também muito angustiado. É giro tu dizeres que o Brasil guarda para dentro, não é? Que Que vocês... angústia, né? Somos humanos, todo ser humano tem Claro, angústia. claro. No planeta inteiro, porque senão ele não ia estar criando coisas novas o tempo todo. Verdade, a angústia verdade. que movimenta. É verdade, é verdade. Uhum. E é o guardar a angústia que nos deixa tensos e impede o nosso movimento. Quando você fala de tendinite, né, inflamação nos tendões, para que serve o tendão? Para fazer as articulações trabalharem e o que está do outro lado do tendão funcionar, né? Para que servem as articulações? O próprio nome fala que é para a gente se articular. Se a gente está sendo rígido, se a gente está sendo teimoso, se a gente quer as coisas do nosso jeito e não está enxergando as coisas em volta, ou não quer enxergar as coisas em volta, as articulações vão pegar, vai dar problema. Se eu espero pelo menos um obrigado da tua parte quando eu vou lá e faço alguma coisa para você e você nunca me dá obrigado, você eu não disse que você não está nem aí. Só que eu não você fiz recebeu, já percebi. né? Você me paga por aquilo, você recebeu e não fala mais nada, né? Então eu não sei se ficou bom, se não ficou, se você gostou, não gostou. Então eu preciso de um reconhecimento que você não me dá. Okay. Né? Isso pode gerar a tendinite, isso pode gerar artrite, pode gerar... Enfim, depende do que eu vou sentir. Né? E aí entra o estudo oriental, os 5 elementos, os órgãos, as vísceras, os sentimentos que afetam cada uma delas. E isso, aí a gente... É um mundo, não é? Completamente diferente. Eu vi-te durante a formação ir buscar todo o mundo que vem... Mesmo todo o mundo tem coisas do Oriente, tem
E é extraordinária essa recolha, que é muita, e eu dei conta disso na nossa formação. E de facto começamos a falar de várias coisas diferentes, de mundos diferentes, de épocas diferentes, e tudo cruza, ou seja, faz tanto sentido. Como é que é possível os egípcios, não é? Há não sei quantos anos, e tu falaste muito nisso, a formação entre este paralelismo entre o mundo Oriente e a visão do MTC, por exemplo, que é muito divulgada cá já, da medicina tradicional chinesa, e fizeste esse paralelismo com os egípcios, e depois tudo cola, não é? Estamos a falar sempre da mesma coisa. Então, por isso que eu falei que eu estudo isso desde o milênio passado. Sim. É verdade, isso é muito tempo, não é? Demorou muito tempo. Porque se você for olhar em todas as culturas buscaram por essa informação, né? Da leitura de rosto à leitura corporal. Eu fui atrás de várias informações em várias culturas, peguei tudo que é comum, coloquei em prática, vi o que na prática funciona para poder dar a formação. Pois, agora, tem muita coisa que me deixa em dúvida, tem muita coisa que eu sei que não funciona. Agora, a ideia é trazer o que realmente funciona. A ciência não aceita, a ciência não vê com bons olhos, mas é porque ela também não tem como mensurar. Claro. Né? Eu consigo mensurar formatos de testa, eu consigo mensurar formatos de nariz, mas a hora que eu coloco tudo isso como variável, formato de rosto, nariz, orelha, olho, testa, sobrancelha, fica difícil de provar cientificamente. Né? Você pega dois gêmeos que agem de maneira diferente, porque cada um entende as coisas de maneira diferente. Como é que isso funciona? Né? Agora, tem um estudo recente, até um ex-aluno mandou para mim, eu já tinha visto, mas ele mandou essa semana de novo, que duas pessoas que se parecem vivem em cantos opostos no mundo, até o DNA delas é parecido. Que engraçado, isso é fabuloso. Eu por acaso vi, mas não abri. Então, o que é interessante, né? Tipo de música que gosta, coisas que fazem, pessoas que nunca se viram, não se conhecem, têm um DNA semelhante, não têm parentesco em comum, né? Isso pela ciência, mas têm padrões comportamentais semelhantes. E, inclusive, num outro estudo que eu falei que tinha lido antes, eles falam de repente, a ideia de mapear a genética de todo ser humano, ter um banco de dados com o genoma de todo mundo. Porque se acontece um crime em algum lugar e eu tenho um DNA semelhante ao DNA da outra pessoa, não quer dizer que essa outra pessoa vai cometer um crime. Claro. Mas eu tenho similaridade no corpo e no rosto. Então dá para eu procurar quem foi que fez por semelhança. Né? Então, até onde o mundo vai chegar com tudo isso? Sim, era isso que eu estava a pensar. Ou seja, é um mundo de informação que é tão, vou dizer de uma maneira simples, é tão natural, porque é o que somos, e que pode ser extremamente útil. Aliás, já existe há alguns anos, e tu deves conhecer muito melhor que eu gosto muito desta matéria e sigo a um ou dois americanos e já há alguns portugueses também a respirar, que trabalhavam para o FBI. Eles na verdade não eram americanos, tinham descendência latina, mas que se dedicaram a estudar a forma como o teu corpo fala inconscientemente, o sistema límbico, não é? Que é o teu comportamento e a forma como o teu corpo se coloca e fala sem que tu digas absolutamente nada. Exato. E então segui um estudo de um tipo que há muitos livros dele por aí, em que ele explica coisas muito engraçadas, que é quando tu estás a conversar com alguém com os pés virados para a porta e não dás conta porque estás com pressa para te ir embora ou não queres mais ouvir aquela conversa, e que ele trabalhou muito com o FBI exatamente nessa matéria, de sentar com os suspeitos e conseguir ler e entender se era ele mesmo ou não, fazendo uma ponte humana. Ou seja, ele diz uma coisa que eu te ouvi dizer muitas vezes na nossa formação, que eu acho extraordinário, que é uma pessoa que
está a lidar e dentro de uma prisão, não é? Num sítio policial, como vocês pronunciam no Brasil, e estar a entrevistar um possível serial killer como se eu fosse o melhor amigo dele, ou seja, sem qualquer tipo de julgamento. Porque ele diz que é a única forma que ele tem de poder avaliar, e tu falaste isso muitas vezes, como é que ele é e o que é que o corpo dele está a dizer. E não aquilo que ele quer dizer, mas aquilo que ele não consegue dizer. É criar um elo de empatia com ele e olhar para ele como uma pessoa, porque ele pode eventualmente não ser o criminoso. E mesmo que eu seja um ser humano, teve motivos para que aquilo aconteça. E eu acho uma visão muito... Não é fácil. Olha, mas também não é difícil, né? Porque o julgamento está dentro de mim. Yeah. Eu posso olhar para você e te julgar com tudo aquilo que eu aprendi durante minha vida inteira, achar bonito, achar feio, né? Achar ruim, ou achar gostoso, ou achar o que eu quiser, Sim. né? Tudo depende dos meus valores, porque é exatamente com os meus valores que eu vou olhar para você e poder dar uma opinião. Agora, quando você fala da movimentação, ela é um ponto. Yeah. Para eu ter essa movimentação, eu tenho um corpo pronto. Yeah. Né? Por isso é que tudo se une, eu acho E extraordinário. ainda nessa movimentação, com um pouco de treino, eu consigo burlar alguma coisa. Tem que ter treino, não é simples. Tens que sim. Sim. Mas dá para burlar alguma coisa. Agora, a não ser que você faça uma cirurgia plástica, Sim. e que vai alterar teu padrão de comportamento ao longo do tempo, a não ser que você faça uma cirurgia plástica, você não tem como mudar a tua estrutura do osso. Sim. Sim. E a gente enxerga É isso. aquilo que tu és, ponto. É o que a gente Não estuda, né? Yeah. Olha, vou convidar-te a fazermos aqui uma mini sessão. Depois ela vai reclamar disso. Né? Mini sessão, gostava que pegasses no rosto. No nosso técnico é difícil porque ele está longe, Tem que mas está muito longe, mas podes usar o meu ou então pegar, não sei, usa o meu, que é mais fácil. E dares algumas ideias do que é que tu observas no sentido de como é que tu consegues fazer esse trabalho, ou seja, o que é que pesa para ti, o cabelo, a testa, o nariz, só para eles lá em casa terem uma ideia do que é que tu ensinas e do que é que tu fazes. O que a gente faz é o seguinte, vamos pensar no funcionamento, por exemplo, da sobrancelha. Para que ela está aí? Né? Os símios mais antigos, eles se comunicavam também pela sobrancelha, e tem artigo científico que fala disso. Né? Agora, ela está aqui para proteger o olho. Exatamente. Proteger o olho do quê? De sujeira, de qualquer tipo de sujeira, principalmente do suor. Então, você transpira, o suor vem, escorre, bate aqui, e ele vai vir para cá ou para cá, tira do caminho do olho. Quanto mais grossa a tua sobrancelha, né? Quanto mais peludinha assim, em teoria, mais energia o teu organismo tem para poder suar. Ai, que giro. Tá? Ok. Vou deixar de fazer o sobrolho. Se você pega uma sobrancelha fininha, como é que o cara vai pegar pedra e colocar em cima de pedra e fazer uma construção, se toda hora aquele suor pode cair no olho e atrapalhar? Então a ideia quanto mais energia você tem, né, maior e mais espessa essa sobrancelha. A mesma coisa, quando você pega uma pessoa peluda, para que serve o pelo? É uma proteção, não é? Proteção da pele. Você pega os animais, tem animal que na hora de deitar no rio e nadar, ou de ir para o rio, porque eles vivem ali, atravessa de um lado para o outro, eles usam o pelo com o suor corporal, o óleo que tem ali, para conseguir boiar. Né? Fora que a hora que um predador chega e vai morder, ele tem que passar por todo o pelo para chegar na carne. Uma proteção. Né? É uma baita de uma proteção, não é uma proteçãozinha qualquer. Não, é uma proteçãozinha. E aí você pega um humano que tem muito pelo, ele nasceu para ralar, ele nasceu para ter mais energia. Mas pô, o cara tem 180 quilos de pura gordura. Ok, ele não explorou a natureza dele. E o corpo se adaptou ao que ele faz hoje. É assim que a gente funciona. Então, o interessante da coisa é entender processo. Para que serve teu nariz?
né? Além do oxigênio, ó, ela fez assim, a gente quase bateu a cabeça aqui, né? Para ficar ela virando. Além do oxigênio, serve para você sentir aroma. Aroma do quê? Você vai comer alguma coisa, aquilo tá podre, Tá bom ou não? tá bom, Yeah. né? Sim. Existe, por exemplo, alguém chegando, você sente o cheiro, né? Então, algum predador para chegar. É um dos primeiros órgãos que você desenvolveu quando você saiu da parte de dentro da água e veio para fora, como anfíbio. Tanto é que o aroma ele tem ligação direta no sistema límbico, sem passar por lugar nenhum. Sim. Né? O olho, a tua visão de mundo. Pô, os anfíbios têm o olho aqui do lado, que é Lado, para com uma enxergar visão dos dois ampla, não lados, é? Sim, né? exatamente. Então, o teu posicionamento do olho, se o teu olho está mais aberto ou mais fechadinho, isso me diz da necessidade do teu inconsciente em enxergar as coisas. Posicionamento da orelha, você canta. Você sabe que se eu estiver cantando e colocar a mão aqui, ou eu Eu me tirar a mão escuto e... mais, sim, sim. Exato. Eu me escuto Então, mais. qual é a necessidade do teu organismo de ouvir mais o ambiente, de enxergar mais o ambiente, né, de ter mais energia para atuar no ambiente? É isso que a gente observa. O tamanho da boca, o gordinho da boca, Sim. né? Se a boca é grande, pequena. Tem gente que fala pelos cotovelos. Pode ver, não tem boca pequenininha. Não tem Sim, como. não tem como, não é? Tem gente que, assim, você está falando no curso, você está dando aula, a pessoa está pensando e o que ela pensa está saindo na boca, né? Então, Mas o bom é que depois faço perguntas. aí Ele depois responde. a gente para prestar atenção. Não, Oi? pera, ela está pensando, Ela tá ela está pensando. pensando, né? E aí você começa a ignorar o processo. Mas, né? Eu sou terrível. Não, mas é isso. E você entende o processo da outra pessoa, então você respeita. Né? Eu não posso exigir de você que você faça algo que você não está pronta, a não ser que você estude e se prepare para fazer aquilo. Né? Eu pareço tímido. Eu comecei a trabalhar essa timidez no milênio passado. Não, por acaso não parece. Mas é isso. Imagina. Então, entende o processo. Agora, como é que eu posso usar isso de maneira prática? Eu dei exemplo da minha filha. Minha filha, os traços dela falavam da timidez. Eu coloquei ela para fazer aula para desfilar em passarela, coloquei ela para fazer esporte coletivo, coloquei ela para fazer natação, para desenvolver pescoço e abrir o espaço para a medula fluir melhor, né? Isso traz dons artísticos, inclusive, e coloquei ela para fazer teatro. Nossa, top. Então, existe a timidez dentro dela. Toda vez que tem que apresentar um trabalho, ela fica, ai que saco, eu tenho que apresentar o trabalho. Mas ela dá um show lá na frente, porque ela veste um personagem, ela entendeu o processo, ela faz. Queria eu que meu pai tivesse feito isso comigo, que ele entendesse. Era aí que eu ia chegar. Como é que é para ti, que és pai, e não só com a família, uma pessoa que está completamente despida sempre ao pé de ti, quer dizer, tu olhas para uma filha desde que ela nasce e sabes o que é que está ali, e há também uma maior responsabilidade, não é? O que tu fizeste foi, deixa lá olhar para ela, ela tem timidez, que nem eu, então deixa-me dar-lhe outras ferramentas. Foi o que tu fizeste. Que os pais veem isso tudo como responsabilidade? Não, a olhando minha pras pergunta é se tu crianças sentes, hoje, se tu sentes né? essa responsabilidade. Porque assim, para mim é natural, Pois, né? ok. Trabalhar ok. isso. Agora, para minha filha é complicado, porque Ok. ela ainda fala pra gente, pô, não posso chegar em casa, porque eu chego em casa, olho pra você, você sabe o que tá acontecendo? Ela não sabe até onde eu sei, mas eu sei. Tem muita coisa que eu sei. Pois, isso é que pois deve ser um bocadinho. Por um lado, família aberta, não é? Não há segredo para ninguém, Pra não há. ninguém. Pra Há ninguém. emoção na mesa e devia ser sempre assim, não é? Devíamos ter tipo uma espécie de raio-x constante. Mas ainda assim, tá aqui, ó, as angústias, né? Porque uma coisa é você entender o processo, outra coisa é você, o dia que a gente conseguir codificar o inconsciente, né, e alterar a programação do inconsciente, a gente fica milionário. Até lá, a gente ainda apanha um bocadinho. Mas também passa um pouco para nós mesmo fazendo terapia.
e falámos muito nisso na formação, também há sempre esta coisa de nós aceitarmos o que somos, ou seja, tu és tímido, tudo bem, tenho uma proteção, sou uma pessoa carente, né? Explicavas tu há pouco. Sou gordinho e tal, tenho aqui uma proteção. Tu aceitaste isso, por exemplo. Eu noto que há muitas pessoas que não... Para mudar, né? O quê? Primeiro ponto para mudar. É aceitar, né? Tem que haver uma aceitação e não essa tentativa forçada de deixa-me... Tu combateste a tua timidez. E não é um aceitar de não existe o que fazer. É um aceitar de, ok, eu sou assim, eu estou assim. Se eu quiser mudar, o que eu preciso fazer? Porque Isso é diferente, é aí que eu queria chegar. Caso eu queira mudar, porque isso me incomoda em algum ponto, É aí que eu queria chegar. o que é que eu posso fazer? No meu caso, só é fazer exercício, né? Um alongamento, uma yoga, um tai chi, um kung fu, qualquer coisa que traz o movimento, traz o movimento e vai, né? Agora, se tá tudo bem para você assim, ok, porque tá tudo bem. Está tudo bem. Como é que nós em Portugal não temos a felicidade de te ter cá? Vieste cá pela primeira vez, já sei que gostaste de vir a Portugal, fiquei muito feliz por isso. Como é que os nossos portugueses, se quiserem consultar contigo, mesmo que seja via Zoom, é possível, não é possível? É? Nós gostamos sempre de deixar à disposição na Elo, nos créditos, como contactar e como as pessoas entrarem em contacto contigo. Como eu disse para você no começo aqui, eu sou facinho. É só procurar Peloso na internet, P-E-L-L-O-Z-Z-O. Nós vamos pôr isso nos créditos, sim. Que você me encontra. Colocou Peloso no Google, vai aparecer lá meu nome, não tem como errar. Fantástico. Então a malta, podemos continuar a chatear-te mesmo à distância e marcar contigo sessões para se conhecerem melhor e saberem como, se for de vossa vontade, modificar aquilo com que vocês lidam menos bem ou que vos faz sofrer um bocadinho mais. E entender teu processo, porque eu acho primordial você entender por que você está do jeito que você está, ao invés de ficar aí se criticando e falando mal na frente do espelho. E há também as outras pessoas que têm outro processo, que é o processo da vitimização. Eu sou assim e pronto, e agora estou assim, ou estou doente, e que cada vez mais se adoecem nesse processo, não é? Tudo tem ganho, né? Porque se eu ficar doente, você vai cuidar de mim. É o tal ganho, sim, eu já passei por isso. Já vivi isso. E eu já tive um momento da minha vida, quando fiquei mal da minha coluna, quando fiz a hérnia, que a dor só passou num dia que eu já estava irada, sozinha, e passava muito tempo, e passo muito tempo sozinha, como sabes, porque o Nuno viaja muito com a Marinha, e lembro-me de ter um momento de consciência pura. O que é que inconscientemente tu ganhas com isto? Alguma coisa tu estás apegada a esta dor. Eu tive essa noção, sabes, aquele momento em que tu estava tão chateada, disse o palavrão até meia hora, xinguei tudo e todos, porque estava fazendo tudo direitinho, estava fazendo o meu pilates direitinho, estava fazendo tudo o que o médico falou, então, e não estava resultando. Estava fazendo tudo direitinho, tudo que o médico falou, não era o que ela queria. Exato, mas era inconsciente, eu não fazia ideia, eu queria ficar boa. Eu conscientemente, obviamente ninguém que eu gosto de estar doente, né? Eu então odeio. Então, você já estava boa. O que acontece é que a dor vinha para você não fazer o que você não queria. E então percebi. Tu estás assim porque pela primeira vez na tua vida tens alguém que diz, olha, não faças, deixa que eu faço. Não é preciso pedir ajuda, não é preciso pedir que te ajudem, porque eu fui sempre de ser pioneira nisso, mesmo a nível familiar. A minha primeira mulher, a mais velha, cuidou dos irmãos. Eu tive sempre esse papel e nunca tinha dado conta do tanto que depois dos 40 anos, o cansaço e a necessidade, e aí estou contigo, só não fiquei gordinha, de estar carente de receber, de ter cuidado, de ter alguém que cuidasse de mim. E tive naquele preciso momento. Chorei que nem uma Madalena arrependida durante uma meia hora sozinha em casa e a verdade é, eu não sei se já contei isto em alguma sessão ou com alguém, mas a verdade é que não demorou uma semana e meia, a minha hérnia até hoje nunca mais deu sinal. Já lá vão 2 anos e tal. Portanto,
estou totalmente vendida à tua teoria. E com um corpinho todo fininho, né, gente? Se eu com esse corpão tivesse uma hernia, ok, né? Que tá tudo pressionado, aquela... Não, um corpinho desse que não peso pesa. Atenção, eu me cobrar e querer fazer tudo, querer ser sempre... Agora imagina como é que teu inconsciente funciona só movimentando o disco, né? Um pouquinho para fora, ou rotacionando a vértebra um pouquinho, só para não deixar você fazer aquilo que faz você se sentir ameaçada. Por isso eu costumo dizer que as nossas doenças são consequências. Sim. E a ciência ainda está um bocadinho difícil de chegar lá e continuamos no remédio, não é? Porque eles sabem. Acontece Você acha que que eles sabem? se resolverem, não tem mais indústria farmacêutica. Né? Mas eu acho que isso tem um jeito, eu acho que isso tem sempre um jeito. Há como. Eu acho que há sempre uma forma de. A indústria pode continuar, mas de outra forma. A consciência tem que... Mas sim, e é por isso que a Elo existe, é para tentar fazer aqui umas chamadas de atenção a esta possibilidade. Não é preciso nós nos separarmos ainda mais, mas sim unirmos estas formas de olhar para o corpo humano, como tu disseste agora, que foi muito, muito bonito, como é que um disco da nossa coluna se modifica um pouquinho. Lembro-me do meu médico dizer, uma coluna extraordinária. Pronto, tens aqui isto que parece... O que é que isto tem aqui fazer? E lembro-me dessa visão dele com o meu raio-x, uma coluna tão bonita e de repente tens aqui, o que é que isto está aqui a fazer? Cagado. O que é que isto está aqui a fazer? E eu dei por mim numa altura muito, muito dorida da minha vida e a perceber a tensão que eu criava para conseguir fazer tudo e queria fazer a minha vida e não conseguia, lá está a tal prisão da anca que tu falavas e faz todo o sentido o que tu ensinas e aquilo que tu nos dás. Eu gostava de te agradecer muito, mais uma vez, o facto de teres vindo até aqui. Vou deixar nos créditos o contacto do Fábio para quem quiser. Eu sugiro, porque eu já fiz, vale mesmo a pena conhecermos-nos melhor e se calhar, lá está, menos remédios e mais consciência traz uma melhoria, uma grande qualidade de vida. Gostava que tu deixasses uma mensagem lá para casa para quem está a ouvir-nos aqui para esta câmara, que dissesses aquilo que tu gostavas de dizer a Portugal sobre esta tua vinda e esta possibilidade. Bom, vir para Portugal foi mágico, eu entendo. Sair da sua zona de conforto é diferente, né? Então, me deu uma perspectiva de vida muito maior. Agora eu vejo que vocês são realmente mais bem resolvidos do que a gente, se eu for comparar. Mas não acredita em nada do que eu falei. Vai pesquisar. Aí você vai encontrar informação e de repente isso te pega de alguma forma que pode ajudar a melhorar a tua vida, como ajudou na minha. Sim, até na minha já me ajudou. Até na minha já me ajudou. Fábio, agradeço muito mais uma vez teres vindo a Elo. Foi mesmo muito o pouco tempo que estiveste cá e teres cedido passar pouco da manhã connosco. Desejo-te tudo o que há de melhor e que venhas a Portugal breve fazer mais formação. Bora, vamos embora. Demorou. Eu estou com fé que isso vai acontecer breve. Vamos fazer por isso. Foi mesmo um gosto incrível. Agora lá para casa, para aquela, tenho que ter o meu câmera a dar-me direções. Mais uma vez, obrigada por estarem aí. Contactem o Fábio, nós vamos deixar nos créditos em rodapé os contactos para poderem entrar em contacto com ele, mesmo do outro lado do Atlântico. Hoje a tecnologia também tem o lado bom, e esse é o lado bom, é colocar-nos em contacto com o mundo. Obrigada por estarem desse lado mais uma vez e até ao próximo episódio. Não se esqueçam que nós vamos estando aqui no Instagram, no Spotify e também no YouTube com os nossos episódios do podcast Elo e Amor. Obrigada. Até uma próxima.